aqui. Então Paulo vai orientar. Olha o que Paulo vai dizer sobre o conhecimento. Aos irmãos, aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, versículo 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Meus irmãos, eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Nós estamos falando aqui de conhecimento, que é o mais importante que o homem precisa ter em relação à vida com Deus. É o conhecimento. Mais do que tudo, e eu estou com essa live de instrução já desejando a você que este ano você seja abundante, cheio de bênção, de vitórias com o conhecimento de Deus. Que você seja cheio da graça e do conhecimento de Deus. Agora, para isso, aonde você está, você não vai ser cheio, não. Procure um lugar para adquirir o conhecimento de Deus. Vá buscar. Você tem a boca de Deus. Abra ela e comece a ouvir o que Deus fala, aprender o que Deus ensina. Não fique aí nessa formalidade religiosa, conformado, dormindo, este sono da morte espiritual que leva à morte eterna. Não fique aí não. Desperta tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. Ele está te esclarecendo. Olha o que Paulo vai dizer aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 34. Eu vou ler de novo. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento. E eu digo isso para a vergonha vossa. Paulo está advertindo os coríntios. Alguns no meio de vocês ainda não têm o conhecimento. E eu digo isso para a vergonha de vocês. É uma vergonha. Vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ser adultos. Vocês já deveriam ter conhecimento e saber e não ser levados. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse isso? A gente tem que trabalhar contexto aqui também, viu, irmão? Ninguém pode querer interpretar a Bíblia sem conhecer o contexto, não. Por isso que há muitos heréticos e heresias aí sendo levadas para o povo. Paulo vai dizer isso aqui porque os coríntios aqui estavam sendo contaminados com uma doutrina que fazia eles a desviar da graça, a cair da graça, a perder a direção do conhecimento da verdade de Cristo. Paulo vai advertir os coríntios aqui porque estavam aqui ensinando que não existia mais ressurreição. Estavam trazendo uma doutrina diferente da de Cristo. Hoje não tem a gente dizendo aí que não existe arrebatamento, que Jesus já veio, que não tem mais juízo, que não tem isso, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para ali, tem que cumprir, tem que submeter. Não é? Não é? Hoje não é assim? Foi aqui dentro desse contexto. Paulo diz, eu digo isso para a vergonha de vocês, porque muitos de vocês não têm o conhecimento. Vocês deviam ter conhecimento. A palavra está aí. Vocês ignoram, desprezam, não dão ouvido. Estão aí buscando oba-oba. Por isso que há tanta perturbação no culto. Tanta ordem, tanta falta de ordem, tanta bagunça no culto. Paulo foi preciso instruir os coríntios, mostrar a eles, havia dissensão. Havia uma meninice dentro dos cultos. Havia rituais que não edificavam no meio dos cultos. Havia julgamento que não era para ser daquele jeito no meio dos cultos dos crentes em Corintos. Paulo vai advertir esses irmãos aqui na cidade de Corinto porque estavam dignos de serem advertidos. E nesse contexto aqui que eu li, 15, 34, 1 Coríntios, o contexto aqui, Paulo vai corrigir os irmãos diante de uma doutrina errada que estava sendo dada, mostrando aos irmãos que não tinha mais ressurreição. Interessante, se você for uma pessoa que busca, seja prudente e goste do conhecimento de Deus, dê uma lidinha aí na carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Você já vai ver Paulo dizendo, olha, meu irmão, olha a advertência de Paulo, antes de Paulo chegar nesse texto aqui. Olha, escutem o que Paulo diz, isso é muito sério, que você vai ouvir agora. Isso serve para você, para mim e para todos os que querem viver em Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Eu vou ler aqui para dizer do mesmo jeito que Paulo advertiu os coríntios. Olha o que Paulo vai... Meu irmão, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Eu prego a palavra com muita seriedade,
com muita dedicação, certeza, convicção do que eu estou pregando, porque isso aqui é o que vai prevalecer para uma bem-aventurança, para uma vida de vitória na eternidade. Olha o que Paulo vai dizer, advertir, orientar e corrigir os irmãos dentro da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 1 ao 2. Olha o que Paulo diz. Também vos notifico, irmãos, ele está iniciando aqui, eu li o versículo 34. Esse é o contexto do versículo 34. Para ele chegar lá, ele começa aqui. Olha como é que ele começa, para chegar no versículo 34. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Meu irmão, isso aqui fala muito para você agora. Você está pensando que sua vida com Deus está garantida. Ah, eu estou salvo, estou indo para o céu, estou servindo a Deus. Porque você está dentro de uma igreja? Porque você está dentro de um grupo satisfatório, conveniente, vivendo uma formalidade, cheio de regras, de ordenança, onde você devota a sua vida a cumprir, guardar e praticar? Está pensando que sua vida com Deus é garantia disso, é? Olha o que Paulo vai advertir aqui os coríntios. Paulo vai dizer, meus irmãos, eu tenho vos notificar, informar. Eu tenho informado a vocês, eu tenho levado para vocês o evangelho que vocês receberam. O evangelho que vocês, o qual também vocês permanecem. Pelo qual vocês são salvos, se permanecer. Salvação é para você que está aí, crendo em Jesus, e caminhar com Ele até o fim. Não é eu recebi, estou salvo e acabou-se. Não perco mais salvação. Salvação é condicional. Você já foi abençoado com a promessa da salvação. Você já foi abençoado com a graça de Deus. Mas você tem que reter essa graça até o fim. Porque você pode cair da graça, você pode desviar, você pode apostatar, você pode abandonar, você pode correr pelo engano, ser desviado. Cuidado, por isso que a palavra de Deus manda perseverar, vigiar. E Paulo vai dizer que temos que cuidar de nós e da doutrina, porque isso nos salvará. Porque vida com Deus, ela é constante e abundante até chegar ao fim. Não é dizer eu criei em Jesus e já estou salvo, não. É andar na direção dele, é andar na verdade, é andar dentro do conhecimento e do entendimento de Deus, para que não venhamos ser desviados, porque existem vários desvios nessa caminhada que nós estamos até o fim, para a vida perfeita com Deus. Tem muitos desvios, e se a gente não estiver vigiando, perseverando, firme, examinando a doutrina, a gente pode se perder, ser conduzido, ser desviado, ser levado pelo engano, ventos de doutrina, evangelho anátema, doutrina de demônios, enganadores, falsos profetas. Você acha que tudo isso é em vão? Tudo isso o diabo levanta para nos desviar. E Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios 15, 1 e o 2, vocês só serão salvos se permanecer nesse evangelho. Tem que andar nessa direção, tem que se manter nesses princípios, tem que andar na regra de fé pelo que a doutrina de Cristo nos ensina. Não é o que ensina a igreja, homem, instituição, nenhuma outra coisa. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 34, é uma vergonha para vocês, porque muitos de vocês ainda não têm o conhecimento. E Deus quer o conhecimento, gente. Tem tanta gente vivendo tanta meninice que não é o evangelho de Cristo. Tem tanta gente fazendo tanto sacrifício que não é o que Deus pede. Tem tanta gente vivendo tão fanático dentro de ritual, de movimentos, dentro de cultos que não é o que Deus pede para uma vida com Ele. Por quê? Porque não tem o conhecimento, não tem o entendimento, não foram libertos ainda são manipulados, escravos de Satanás, caminhando na mentira, preso dentro de uma situação que priva ele da verdade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nesta noite, meus amigos, irmãos, amados, dentro dessa instrução, eu desejo a vocês que este ano, que agora, nesse momento, na sua vida, abunde e superabunde o conhecimento e o entendimento de Deus, para você estar firmado e firme no Senhor. Amém? Vou encerrar deixando mais um texto da palavra de Deus que está aqui na Provérbios. Deixa eu pegar aqui
minha anotação, Provérbios, no capítulo 4, versículo 7. Vamos ler o que diz Provérbios 4, 7. Vamos a mais um texto da palavra de Deus, para nossa edificação, para a iluminação do nosso entendimento, esclarecendo e nos tirando da mentira e do engano. Provérbios 4, 7 diz assim: a sabedoria é a causa principal, né? Adquirir, pois, a sabedoria. Sim, tudo que possui adquire o conhecimento. Então, a sabedoria, irmãos, é a causa principal que nós precisamos buscar, ter, para ter o conhecimento. A sabedoria. Salomão, quando Deus, ele vai até Salomão, não é? Dentro da revelação que a gente vê aqui na palavra escrita, aí a revelação é essa, viu? A revelação de Deus escrita é essa aqui. É nisso aqui que nós devemos se aprofundar, estar e buscar e conhecer e crescer para o entendimento de Deus. Salomão, ele não pediu nada. Tudo bem que ele já tinha tudo. Aliás, não tinha ainda. Ele foi enriquecendo através da sabedoria que Deus deu a ele. Deus chega a Salomão e diz: Salomão, o que queres? Se fosse eu dizia: Senhor, eu quero um apartamento lá em Boa Viagem, eu quero um carro BMW, eu quero uma conta no banco, eu quero muitas propriedades, eu quero muita bênção, vitória das coisas neste mundo. Se fosse eu, Salomão disse: Senhor, eu quero é sabedoria. Meu irmão, o mais importante na nossa vida é buscar a sabedoria de Deus, é ter o conhecimento de Deus, porque isso é mais valioso do que ouro refinado. É isso que vai nos levar a adquirir as riquezas eternas. É a sabedoria e o conhecimento de Deus. E Jesus, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas no versículo 36 de João 8, ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa verdade é Jesus. Nós precisamos conhecer de Cristo, aprender de Cristo, andar por Cristo, ser guiado por Cristo, ter o exemplo de Cristo, sendo Cristo nosso alvo, o nosso mestre, nosso guru, o nosso guia, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a luz. Então Ele é a verdade de Deus que nós precisamos conhecer. Se você está seguindo um caminho, uma direção, uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, então desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo. Escapa por tua vida, cuida de ti e da doutrina, porque muitos estão mortos com o nome de que vivem, pensando que estão indo para Deus, em Deus, mas estão fora, porque muitos já apostataram da fé, seguindo doutrina de demônios, porque não tem mais prazer de ouvir a palavra, desprezaram o conhecimento de Deus, estão buscando pastores, pregadores, profetas que pregam o que eles querem ouvir, o que massageia o ego dele, o que satisfaz, o que é agradável, e não estão dispostos a ouvir e ser corrigido, repreendido, instruído com a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, que é amarga no princípio, mas depois produz um doce para a eternidade, naqueles que ouvem, crê e seguem a direção. Porém, que Deus te dê graça e conhecimento nesse momento, para que você esteja com a sua vida firmada verdadeiramente no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Então fica na paz do Senhor, recebe essa instrução, porque é bênção sobre bênção. Amém? Tchau. Eu creio que esse ano não faço mais live. Eu só vou iniciar no próximo ano com mais instruções que edificam e dá entendimento, conhecimento para uma vida firmada num crescimento verdadeiro para com Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Peça a Deus saúde para esta vida aqui e, em primeiro lugar, o conhecimento e o entendimento dele. Do que adianta um homem tão saudável sem o conhecimento e o entendimento de Deus? A alma dele está morta, doente. É preciso o conhecimento e o entendimento de Deus. Amém? Deu para entender? Deu para receber? Deu para absorver o conhecimento que você teve agora dentro dessa instrução para a informação e esclarecimento da sua vida com Deus? Então, que Deus continue te abençoando.